Tudo que nós temos ensinado é para uma vida prática. Saber a gente já sabe demais. É para nós colocar em prática a vida comum do Evangelho. E como eu tenho dito sempre, Evangelho é boa nova, Evangelho é o poder de Deus. Evangelho é aquilo que Cristo foi aqui nessa terra. Ele é o próprio Evangelho. Ele é uma nova maneira de andar e de viver e de ser. E se você pega os primeiros livros do Evangelho, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ter uma ideia do que é o Evangelho. Pelo menos para você ter discernimento do que é ensinado hoje em dia a respeito do mesmo assunto. E você já deve ter sido questionado ou se questionado, ou até dito, eu vou na igreja tal porque lá é assim. Eu vou em tal outra igreja porque lá é desse jeito. Lá eles creem dessa forma, lá eles fazem isso, lá eles fazem aquilo. Tem um texto na Bíblia que diz assim, que a fé que você tem para ti mesmo. O que eu quero dizer com isso? Que nós vamos crer diferente? Não, nós vamos crer com a fé que nós estamos crendo. A fé que tem alcançado você. É essa fé que vai te mover. É claro que quando você avança ou caminha num nível de fé, outras portas diante da fé vão se abrindo. Você vai descobrindo outros níveis de fé para você andar e viver e praticar. Então a fé que você tem-na para ti mesmo. Tem um outro texto que diz assim, que você deve permanecer naquilo que você foi doutrinado e ensinado. Não está dizendo, o texto não está dizendo que você tem que permanecer numa bobagem que você aprendeu e que não tinha nada a ver com o Evangelho, só porque você foi doutrinado, porque tinha alguém com a Bíblia na mão, na frente de um púlpito, ou dentro de uma igreja, ou dentro de uma instituição, uma pessoa intitulada pastor, que ele tem a verdade é só uma, a verdade é Cristo. A verdade é o Evangelho. O Evangelho que é a verdade. E a minha fé no Evangelho é que vai fazer com que eu conheça a verdade desse Evangelho e ande, e pratique, e caminhe, aprendendo com o Evangelho. Nós, como irmãos, estamos aqui aprendendo juntos. Mas não é porque eu estou com a Bíblia na mão ou sento numa posição diferente que você tem que acreditar em tudo que eu estou falando. Por isso que a fé que você tem para ti mesmo, fala das suas experiências. Das suas experiências de fé. As suas experiências na caminhada. E hoje, como eu tenho dado ênfase à palavra do Evangelho e à vida prática da igreja, da verdadeira igreja, que é a igreja orgânica, a igreja que é uma igreja viva, que é uma igreja que é uma igreja de irmãos. O Evangelho não veio para nos colocar num grupo onde a gente dá as diretrizes doutrinárias e a gente fica cobrando-se uns aos outros. Isso é lei. A lei que fazia isso, que nos cobrava. Mas na nova aliança, a lei hoje está escrita dentro de nós, no nosso coração. Ora nos acusando, ora nos defendendo.
É disso que eu falo quando falo da fé, que eu tenho que ter para mim mesmo. Não é que eu vou descrer de conceitos e preceitos e doutrinas, né, que o Evangelho ensina. Jesus viveu numa época de uma sociedade que já tinha suas doutrinas pré-fixadas, já tinham as suas crenças, já tinha as suas crenças. O povo de Israel era monoteísta, era da religião judaica, farisaica. Era uma série de religiões na época deles, coisas tudo pré-estabelecidas. E Jesus vem com uma boa nova. Uma boa nova que entrou dentro da doutrina deles, tirou o verdadeiro espírito daquela doutrina, daquela lei, e plantou para dentro das pessoas. O Evangelho é o espírito do que Cristo ensina dentro de nós. Como eu sempre tenho dito, o Evangelho é uma consciência nova dentro de nós. Aqui, ó, funcionando, algo funcional. Nós temos que funcionar na fé. Não é apenas aprender, é ser. Eu não digo que é vindo aqui que você vai ser. Você só é o que é. Eu não estou procurando ser alguém em lugar nenhum. Eu quero ser alguém na minha casa. Que a minha filha, meu filho, minha esposa olhem para mim. Poxa, meu pai é um exemplo. Poxa, meu pai não é um exemplo. Poxa, meu pai é bom. Poxa, meu pai não é bom. Meu pai é um homem de caráter. Meu pai não é um homem de caráter. O que você se entrega, você se transforma. Aquilo que mais você se entrega é o que você é. Quando nós damos ênfase à boa nova, ao Evangelho, ao que Jesus ensinou, nós estamos sendo estimulados a viver o que Cristo viveu, a viver o Evangelho de Cristo. Porque o homem foi feito à imagem de Deus, em essência, no princípio, mas essa essência de Deus foi perdida por causa do pecado. Mas o pecado, ele já foi vencido na cruz. Antes que houvesse criação, como eu disse no domingo, antes que houvesse criação, já havia a redenção. Antes que houvesse mundo, já existia a cruz, porque a cruz é antes de tudo. Antes que Deus me criasse, a cruz já existia, porque o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então Deus, isso responde a nossa pergunta: por que que Deus criou o homem sabendo que ele ia pecar, se Deus é onisciente, sabe todas as coisas? Então Deus já criou um homem dentro de um ambiente de redenção. Você está num jogo que você sabe que venceu. Por que que nós não vivemos a boa nova sabendo que somos redimidos? Que somos livres, somos libertos, estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Muda tudo isso. Esse entendimento. Muda tudo. Sabendo que nós já estamos redimidos. Que Ele já carregou com o meu pecado de ontem, de hoje e o de amanhã. Mas como Paulo diz, nós haveremos de pecar para que a graça seja mais abundante? Não, de modo nenhum. De modo nenhum. Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora eu vou viver na prática do pecado para que eu esteja sempre em superabundância de graça? Não. Aquele que se entrega ao Evangelho não vive uma vida pecaminosa. Porque ele vive uma vida de consciência. Vive uma vida nova. Vive uma vida de prática.
não voltando e caindo nos mesmos buracos que sempre ele caiu. Às vezes nós tropeçamos nas mesmas pedras que sempre tropeçamos, porque decidimos não mudar de vida. Quem decide mudar de vida somos nós. Não é a nossa oração a Deus para nos transformar. O que nos transforma é um quebrantamento de espírito. E nós, tendo decisões melhores, à medida que aprendemos da palavra e temos a palavra e praticamos a palavra, tomamos outras decisões, tomamos outros rumos na nossa vida. Isso o Evangelho faz. Nos trazer outros rumos. Evangelho é poder. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro. E nos deu o ministério da reconciliação. O que é ministério da reconciliação? É o ministério de que Deus, em Cristo, reconciliou todo mundo. Tanto os que estão aqui quanto os que estão lá fora. Só que os que estão lá fora, eles precisam ser alcançados pela graça, estimulados pelo nosso exemplo do Evangelho. Ou nós esperamos que eles creiam no Evangelho, sabendo a maneira que nós nos comportamos. Agora, quando eles veem um alinhamento daquilo que nós falamos com aquilo que nós anunciamos, eu anuncio a palavra, mas a minha vida, ela está alinhada com o que eu anuncio, com o Evangelho que nós anunciamos. Será que a nossa vida é alinhada com isso? É isso que o Evangelho vem fazer, nos alinhar. E aqui nós não estamos debaixo de um jugo. Nós não estamos debaixo de um jugo. Jesus disse assim: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O jugo do Senhor é aprender dele, que é manso e humilde de coração, e você alcançará descanso para a sua alma. Aprendendo do Senhor, tendo essa comunhão com Ele, tendo comunhão no Espírito, tendo o mesmo Espírito de Jesus. Temos que conhecer o Espírito a que nós pertencemos. Será que essa atitude minha é o Espírito de Jesus que está agindo? É o Espírito de Jesus que age dessa forma? Diante de todos os nossos momentos do dia, nas nossas relações interpessoais. Porque quando você se relaciona com coisas, são coisas aí. Não existe uma reciprocidade. Mas no relacionamento com pessoas, você sabe se é o Espírito de Cristo ou não é o Espírito de Cristo que está agindo naquele relacionamento. E aí em todos os níveis. No nível familiar, no nível profissional, na escola, na faculdade, seja lá onde for. No relacionamento marido e mulher, e assim por diante. Relacionamento com os filhos. É aí que estão os nossos parâmetros. Será que o meu casamento está bom? Será que o meu relacionamento com os filhos está bom? Você entende? Evangelho é isso. Fora isso é religião. É muito bom estar aqui. Aqui é ótimo. Mas e amanhã? Quando eu voltar para casa agora? Ou quando você chega no portão e abre o portão e diz: já chegou ele. Chegou esse... Ou ela. Chegou essa mulher. Nós nunca fizemos isso, né? Graças a Deus. A gente nunca se comportou dessa forma, né? Já vem esse cara que eu não suporto. Esse pastor. Evangelho prático é isso. A gente conversa aqui, mas
A vida real está ali, depois da porta. Aqui é ótimo, maravilhoso. Uma transformação de caráter. Transformação de dentro para fora. Voltar atrás, pedir perdão. Se arrepender de uma palavra que disse. Voltar com aquela pessoa que te afronta todo dia, seja ela perto de você, uma pessoa mais distante, uma pessoa que não tem parentesco ou a que tem parentesco, e você voltar lá, é horrível pedir perdão, não estou confessando, é horrível, você tem que se humilhar, você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Isso que é evangelho. Jesus não disse isso? Aquele que quer ser meu discípulo, primeiro, negue-se a si mesmo. O que é o si mesmo? É o self. Nós vamos trazer para o dia de hoje, é o self. É o self. Você posta na internet aquilo que você não é. É o self. Esse é o si mesmo. Mas o seu eu lá dentro, porque o si mesmo você faz com ele o que você quer, essa capa toda aí, essa fantasia. Onde você chega, você tem uma fantasia. Faz carnaval, né? Hoje eu vou lá pro carnaval do quartel. Eu me fantasia todo de militar. Lá eu sou o cara. E na minha casa eu tenho que botar outra fantasia. Lá todo mundo sabe quem eu sou. É ou não é assim, gente? É. Selfiezinho. Cara, você já viu selfie na internet de gente com cara amarrado? Não tem. É só gente sorrindo na beirada da praia, nos montes, nas montanhas, nos prédios, qualquer... Aí o selfiezinho. E o mundo está caindo em cima dele. Estou trazendo algo prático para você ver que o Evangelho é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Quando você toma a cruz, a primeira dimensão que você entra é a dimensão do perdão. Você tem a capacidade de dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão dizendo, não sabem o que estão fazendo. É você perdoar todo mundo. Ali Jesus estava perdoando todo mundo, o mundo inteiro. A primeira dimensão da cruz é você perdoar todo mundo. Sempre você vai ter que pedir perdão ou perdoar alguém no dia. Pedro lançou a sorte, né? Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes por baixo, né? De manhã ele já tinha pecado 7 vezes. De manhãzinha já ia vencer a 7. Aí já ia se irar com o cara e matar o cara depois das 7 vezes, né? É só 7 vezes o perdão? Não te digo que até 7, mas que até 70 vezes 7, 490 vezes no dia. Um dia tem 24 horas. Aí começando a fazer a divisão. Quantas vezes você tem que perdoar? É todo momento. É sempre. Depois Jesus conta a história ali do credor, da dívida impagável e da dívida que era pagável, fazendo uma alusão de que o perdão para uma dívida impagável nós recebemos. Nós recebemos o perdão para uma dívida impagável, mas nós não conseguimos perdoar uma dívida que é fácil de se pagar. Nós não perdoamos por pequenas coisas. Ele disse isso. Eu não perdoo. Ela disse isso. Ela me paga. Ela vai me pagar. O Evangelho são valores. Em Coríntios, no capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos,
com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Graça a vós outros e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo. Porque você foi enriquecido em tudo nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que falemos o Evangelho, que vivamos o Evangelho, que proclamemos a Boa Nova, que proclamamos a palavra da reconciliação, e que não haja em vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Tem outro texto de Paulo lá em Filipenses que ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há. Se você está sendo exortado em Cristo, se você tem consolação de amor através de Cristo, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O Evangelho nos chama para ter o mesmo sentimento. Nada fazendo por partidarismo. O outro texto diz que estejamos unidos em tudo. Nada por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não pense só em você. Pense no que é do outro. Pense naquilo que beneficia o outro. Pense naquilo que traz um benefício a outra pessoa. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, a Boa Nova. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo uma forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Volta para Coríntios. Não haja entre vós divisões, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Essa é a palavra do Evangelho que está sendo pregada a nós. Que nós tenhamos o mesmo Espírito de Cristo.
Se é que o Espírito de Deus habita em vós, como diz Paulo em Romanos 8, né? Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. É o que diz em Romanos 8. Se é que existe o Espírito de Deus em vós, diz Paulo, aí nós somos filhos de Deus. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se porém Cristo está em vós, e em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele mesmo vivificará o seu corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós não recebemos um espírito que vem do mundo, mas um espírito que clama, Abba, Pai.